Olá, muito boa tarde. Iniciamos o ano com a esperança de um futuro diferente. O otimismo ganha dimensão apoiado na ciência e num plano de vacinação que começou pelos profissionais de saúde. Este é um campo onde a Igreja está presente e atua através das capelanias hospitalares. Temos entre nós hoje o seu coordenador nacional, o Padre Fernando Sampaio. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. Na realidade, há esta campanha de vacinação que começou precisamente pelo ambiente dos profissionais de saúde, pelo ambiente hospitalar. De alguma forma é possível perceber algum desanuviar, digamos assim, na pressão ou profissionais de saúde mais tranquilos agora com a presença desta vacina? Aquilo que eu me é dado perceber, de facto, os profissionais de saúde sentem dinamismo de esperança através da vacinação que está sendo realizada. Há uma certa descontração da parte dos profissionais, mas essa descontração que existe a partir da vacinação não deve nunca, e daquilo que eu percebo, tirar-nos a ideia de que nós necessitamos de continuar a proteger-nos com a máscara e com das outras formas que são recomendadas para não propagarmos, portanto, o vírus. Agora, naturalmente que a vacinação tem trazido movimentos de esperança às pessoas, descontração às pessoas, sobretudo a quem trabalha e está na linha da frente, para enfrentar, de facto, estas situações. Há esta maior sensação e real de segurança por parte dos profissionais, mas em todo o caso os doentes que chegam continuam a ser em elevado número e a verdade é que os hospitais continuam exíguos, não é? Para acolher tanta gente e a funcionar sob muita pressão. E é uma pena porque, de facto, as pessoas descontraíram demasiado ou descontraem demasiado e, de facto, acabam por propagar, criar situações de facto de contágio extremadas que levam a que haja muitos doentes internados, inclusivamente alguns hospitais perto da ruptura, não é? Esta experiência que já começou em março do ano passado, portanto já são muitos meses de vida muito alterada no meio hospitalar, desde a divisão dos espaços físicos, das áreas Covid e não Covid, à mobilização de profissionais, ao desgaste natural, há esta ajuda da vacina, mas as equipas continuam bastante desgastadas, não é? Sim, eu penso, parece-me, sobretudo, que no início de março as pessoas tiveram muito medo e tiveram muito cuidado. Houve um relaxamento com o verão, e tem havido um relaxamento, sobretudo da maior parte da gente nova, e isso tem causado efeitos nefastos, sobretudo no sistema de saúde, porque havendo muito mais gente a ser contaminada e os números têm sido bastante elevados, os hospitais depois sofrem. E isso cria problemas, sobretudo ao nível dos cuidados de saúde a prestar a muitos outros doentes. Naturalmente que os profissionais estão cansados, e muito cansados. As equipas estão cansadas porque tem sido um desafio de preocupação no combate à pandemia e na ajuda aos doentes. E ninguém se dá conta, porque eu muitas vezes também vou ao Covid a fazer assistência espiritual, ninguém se dá conta do que é prestar assistência de Covid. De facto é estressante, é muito estressante. E as pessoas procuram fazê-lo bem. Muitas vezes eu reparo nos profissionais, eles procuram muitas vezes junto dos doentes que não têm visitas de compensar essas mesmas visitas. Na atenção humana, fazem um trabalho espantoso. Agora, fica-se cansado. Esta experiência dramática e exaustiva, de alguma forma tem feito nascer algo de novo também neste ambiente de funcionamento entre as equipas, entre as pessoas que passam tantas horas juntas e que trabalham tanto em proximidade à exaustão. Os laços, digamos, estão mais coesos, mais próximos, as pessoas sentem-se mais a necessitar umas das outras? É uma das coisas curiosas, essa que se cria, que se tem notado em algumas equipas, em muitas equipas hospitalares, em que as pessoas se aproximam muito mais, criam muito mais familiaridade e uma outra. Ainda foi aqui atrasado, porque eu estou ligado também a uma determinada equipa por questões
de cuidados paliativos, e eles aplicaram a palavra família. Nós somos família. Eu achei muito bonito isto, que dá conta da preocupação, porque todos têm de estar muito atentos, todos têm de se ajudar muito uns aos outros. Nós damos-nos conta disso, por exemplo, quando vamos visitar doentes, porque quando os doentes entram na área de covidário, portanto, para assistir os doentes, eles não podem sair de lá, os profissionais. Tem de haver profissionais fora a fazer chegar material, a estar atento, a comunicar constantemente. E isso cria uma relação muito mais estreita ao nível da colaboração profissional e, naturalmente, da relação entre as pessoas, porque todos estão no mesmo barco, todos se sentem, portanto, obreiros no mesmo barco, e essa familiaridade, essa proximidade é muito maior, cria, de facto, um ambiente de família, no fundo. Como é que tem sido o trabalho das capelanias hospitalares? Sei que começou, foi difícil no início, houve toda esta preocupação securitária, não é? Pela segurança das equipas, a divisão dos espaços. A pouco e pouco, com rotinas mais instaladas, tem havido mais espaço também para a atuação dos capelães? Sim, tem havido mais espaço, há mais disponibilidade da parte dos profissionais, já se percebeu que, de facto, se pode fazer a assistência espiritual com a proteção necessária, se pode fazer a assistência espiritual e que ela beneficia os próprios doentes. É necessário, sobretudo, que os doentes peçam a assistência espiritual, porque os capelães em si, por iniciativa deles, eles não podem ir, vão fazer o quê? Portanto, à zona de covidário não vão fazer nada, porque têm de ter uma referência, quem é que necessita. E é necessário que os doentes peçam a assistência espiritual, porque a assistência é possível. E a assistência tem-se feito e tem sido muito benéfica para aqueles doentes que a têm e que a pedem. E os profissionais de saúde olham a presença do capelão como também um membro da equipa, com alguém que importa estar a partir do momento em que o doente pede? Eu posso falar por mim, e eu falando por mim, muitas vezes me sinto companheiro no meio deles. É essa um bocado... Sinto-me acolhido e no início, quando eu tinha dificuldade, sentia a ajuda da parte deles para me vestir, para pôr aquelas proteções necessárias e para as tirar depois também, que é necessário uma técnica para tirar, para não propagar, no fundo, portanto, a infecção. E nunca tive, de facto, uma dificuldade nesse campo. Pelo contrário, e, de uma maneira geral, sinto-me companheiro no meio deles. Como é que é acompanhar alguém que pede a presença do capelão hospitalar, acompanhar alguém a quem não vemos a cara totalmente, e ele também não vê a sua, não é? Está num fato, não se percebem os rostos, as emoções, isto torna difícil esta relação? Bem, naturalmente que esse acompanhamento é muito difícil, porque uma das formas que nos é querida sempre é a linguagem paraverbal, os gestos, o ver o rosto, o ver o olhar, o sentir a reação das pessoas. É muito importante no acompanhamento e, de facto, o uso da máscara, o uso da proteção nos impede de ver, no fundo, as reações da pessoa. No entanto, enfim, há formas de ultrapassar isso. Temos de ultrapassar, temos de estar ali com a pessoa e de acompanhar naquilo que de facto é possível acompanhar, não é? Nota que é muito doloroso para estes doentes, quem está nos cuidados intensivos, que está quase hermeticamente fechado, isolado de familiares, sente-se muito afastado de todos. As pessoas, o que é que transmitem? Bem, a ansiedade, às vezes. Nem todos estão em cuidados intensivos. Há, de facto, estão em cuidados intensivos com aqueles que, de facto, necessitam de estar. Outros estão em internamento em zonas Covid, não é? Mas estão em internamento. Naturalmente que aqueles que estão em internamento estão melhores e consegue-se conversar com eles. Com os cuidados intensivos, às vezes é impossível conversar com eles porque eles estão, ou às vezes, em coma induzido. Podem estar, por exemplo, quem tem ventilador, de uma maneira geral, deve estar em coma induzido, quase, porque aquilo é terrível suportar aquela coisa, não é? Os outros consegue-se conversar com muitos deles. Mas, de alguma forma, muitas vezes eles transmitem, de facto, ansiedade, transmitem temor, transmitem preocupação. Preocupação com os que estão fora, preocupação consigo próprio.
enfim, com o tempo vão relativizando as coisas e vão ultrapassando, mas sempre aparece sempre um desejo de sair dali para fora, às vezes alguma zanga, enfim, frente a situações face ao contágio que tiveram, mas no fundo a ansiedade é uma nota presente. E nesta situação concreta, o capelão também tem que estar atento aos familiares. Às vezes eles não podem chegar junto dos seus entes queridos, mas há também que dialogar, que ser presença junto daqueles que ficaram fora, não é? Sim, sobretudo, às vezes os familiares de facto contactam-nos para que nós possamos fazer a ponte, por vezes, com os próprios doentes. Embora nós, sob o ponto de vista clínico, não podemos dar informações, em primeiro lugar porque não sabemos, em segundo lugar porque não nos compete a nós e também não o devemos fazer. Mas pode fazer esse contacto humano e essa ponte humana com a pessoa quando nós vamos visitar. Ainda foi estes dias que fui visitar um doente e lhe levei o beijinho do familiar e transmiti, de facto, depois ao familiar a própria comunicação do doente. E isso é muito bonito, porque aproxima e no fundo, as famílias às vezes buscam-nos como forma de ligação ao seu próprio doente. A família, a proximidade, falou há pouco dos profissionais de saúde também como a evidenciarem este sentimento de família entre eles, mas eles próprios também têm as famílias, não é? Há sempre, agora com a vacina diluiu-se um bocadinho esse receio, mas foram e continuam a ser momentos de grande tensão e dramáticos para alguns, que é o regresso a casa, não é? Quando se precisa tanto de descansar e depois ainda há esta preocupação do receio de contaminar alguém. Também tem sido um momento muito sensível. Sobretudo no início foi um momento muito sensível esse do perigo, do sentimento do perigo, de levar o perigo para a própria família. Hoje já não existe tanto esse medo, embora exista, sobretudo em relação a pessoas mais sensíveis ou a pessoas em que, enfim, são mais doentes, sobretudo aos mais idosos. Existe esse receio, existe essa separação e às vezes, de facto, os próprios profissionais dizem da sua dor de não poder estarem com os seus familiares, não é? Sobretudo com os mais velhos, com os pais e com outras pessoas mais velhas da própria família, exatamente com receio de levar contaminação, com receio de propagar a contaminação da infecção, porque isso pode acontecer, isso é um risco sempre. Embora hoje há um bocado mais de descontração, porque as rotinas também ajudaram e ajudam a perceber como é que se deve fazer para exatamente se proteger, e as rotinas ajudam muito. Desta experiência toda, que já vem sensivelmente de março do ano passado, que aprendizagem têm feito também as capelanias hospitalares? Até que ponto esta experiência as tem levado a questionar as suas formas de atuação, mesmo para o futuro? Está aí estas condicionantes todas também a constituir uma ocasião de reflexão para esta presença nos hospitais, dos capelães hospitalares, esta presença da Igreja? Seguramente. Este momento nos ajuda a refletir no modo como estamos nos hospitais. Por um lado, no modo como nos relacionamos com os profissionais, no modo como interagimos com eles, no modo como colaboramos mutuamente e, sobretudo, a reflexão no modo como estamos junto dos doentes. E, se calhar, vai-nos trazer uma necessidade de reflexão muito mais sobre o modo personalizado de fazer a nossa visita aos doentes. Isso, por um lado. E, por outro lado, também de intervirmos junto da comunidade cristã para que estejam atentos aos seus próprios doentes e os doentes comecem a ser mais ativos nos hospitais no sentido de pedir assistência espiritual e religiosa. Há uma bola, de alguma forma se pode falar assim, entre aspas, que está da parte dos doentes e da parte das comunidades cristãs, até para que a própria assistência espiritual religiosa seja mais personalizada, por um lado, e mais efetiva por outro. Então, é bom que as pessoas, pelas circunstâncias várias da vida, quando chegam ao hospital, não têm que esquecer a sua identidade religiosa e a sua prática cristã. É importante que, por vezes, a doença não o impede e há um serviço específico para que isso continue também em meio hospitalar. Claro.
Aliás, existe a assistência espiritual religiosa nos hospitais exatamente para isso, para que a pessoa que vive a sua fé, o hospital não seja impedimento à vivência da sua própria fé. Mas, porque até é importante que viva a sua fé, porque ela faz bem à saúde, porque o ajuda no combate à própria doença e porque lhe dá força e ânimo para enfrentar a sua própria situação. São muitos, já são consideráveis os estudos que abordam a dimensão da espiritualidade, também no processo de cura e na sua relação com o fisiológico. É algo que os próprios profissionais de saúde também já percebem, não é? Este bem-estar interior da pessoa e a serenidade com que está também perante a doença é fundamental. Sim, e nesse campo, de facto, é espantosa a investigação científica que existe e que nos traz, é a própria investigação científica que nos traz a importância da espiritualidade e da vivência da fé no contexto da saúde. A religião e a espiritualidade não fazem mal à saúde, não impedem a saúde, pelo contrário, são fonte e fomentadores de saúde. Os profissionais são cada vez mais atentos a isto. Exatamente, isto é um aspecto que é necessário aprofundar ao nível dos profissionais e ao nível do governo dos hospitais, mas há cada vez maior atenção a esta mesma realidade da importância da espiritualidade no contexto da saúde, na ajuda ao doente, inclusivamente, se um doente, e eu tenho várias experiências disso, se um doente, a espiritualidade o ajuda a recuperar mais rapidamente, quer dizer que isto tem efeitos económicos também. Ou seja, a própria espiritualidade, que é transversal à própria pessoa e às diversas dimensões da própria pessoa, ajuda no seu bem-estar e na qualidade de vida e na promoção da própria saúde. E o Padre Fernando Sampaio, a quem a Igreja confiou esta missão, de que forma também vai encontrando neste caminho que vai fazendo, nestes meios hospitalares, podia estar no outro lado, ao serviço da Igreja, não é? À frente de uma paróquia, de uma comunidade cristã, mas é aqui, como é que vai crescendo interiormente, também espiritualmente, neste itinerário que vai fazendo, junto da dor, junto do sofrimento, junto da falta de esperança, e outros cheios de esperança, não é? Quando sofrem tanto. É uma caminhada muito grande que tenho feito neste campo, mas é uma caminhada frutuosa e, sobretudo, humanamente rica. O contacto com as pessoas e, sobretudo, com os doentes na sua fragilidade me leva muitas vezes ao contacto com Deus. Há uma coisa muito bonita que me acontece muitas vezes no contato com os doentes, é que, em dada altura, a intimidade, no sentido da comunicação interior de alma a alma, acontece de tal forma e toca de tal forma que parece que Deus se torna... Parece que há uma terceira pessoa presente, que nos toca e que nos emociona muitas vezes. Eu às vezes deixo-me emocionar pelos doentes e pela comunicação que eles fazem, mas é de uma riqueza humana profunda e de um respeito humano profundo pela outra pessoa, que é um espanto. É tantas vezes na cama de um hospital que perdemos muitas defesas, muitas cascas, ali somos mais genuínos, não é? Tantas vezes. É necessário nós tirarmos muitas defesas de nós próprios, muita casca de nós próprios e sermos genuínos e autênticos para essa relação, porque o doente está ali, na sua fragilidade humana. Eu não sou nenhum tutor, nem sou enfim, alguém que o vai dominar. Não, eu tenho de estar com ele, ao nível dele, com autenticidade, e sobretudo é ele próprio que gera, no fundo, a relação e que faz com que, de facto, esse encontro seja um encontro profundamente humano. A missão do hospital e do profissional de saúde é devolver a saúde, é que a pessoa se restabeleça e regressa à sua vida normal. Este contacto com a fragilidade acaba por ser muito edificante, não é? Sim, é. Espiritualmente edificante, humanamente edificante, porque nós nos damos conta, muitas vezes, de quantas coisas nós temos dentro de nós, quando pouca coisa faz a diferença e é o essencial. E o ser pessoa humana e o ser profundamente humano é talvez o aspecto mais importante que nós aí aprendemos. O ser genuíno na relação, ou receber uma riqueza espantosa que vem da outra pessoa fragilizada, no sentido do ser homem, do ser pessoa,
Eu acho isto um espanto. Ou seja, as pessoas podem sair do hospital perfeitamente curadas, mas já não saem as mesmas. Às vezes não saem, mas não. E o capelão, digo É bom que assim seja também. E digo-lhe sinceramente, o meu percurso como padre, se fosse numa paróquia, seria completamente diferente. A minha riqueza interior seria completamente diferente. Aquilo a que eu dou prioridade seria completamente diferente. Não é a mesma coisa. Estar com doentes no hospital e acompanhá-los, receber a riqueza que eles têm, ou estar numa paróquia. Mesmo a terminar o nosso tempo, temos aí a vacina, as coisas estão a correr, mas os níveis de contágio continuam muito elevados e podemos dizer que neste momento é ético e é um dever e é também cristão a pessoa ter o máximo de cuidado e evitar ao máximo os comportamentos de risco. Não é? Naturalmente, em primeiro lugar, se pudermos levar a vacina, levemos a vacina, porque não só nos estamos a proteger a nós, mas estamos a proteger os outros também ao criar defesas em cada um de nós, porque elas promovem as nossas defesas imunológicas, não é? Em segundo lugar, o facto de termos uma vacina, de recebermos a vacina, e o facto de existir já uma vacina, isso não deve ser um promotor de que nós esqueçamos as defesas que devemos ter, que devemos usar a máscara, que devemos lavar as mãos, que devemos ter a etiqueta higiênica necessária, etc., para nos proteger e para proteger os outros. É porque o problema não é apenas meu, o problema é também do meu irmão, que está ao meu lado, e dos outros, muitos outros, muito mais frágeis. É um problema de solidariedade humana. É um problema de respeito pelo outro também. E muito particularmente por aqueles que estão já muito cansados, não é? Exatamente, é que é inclusivamente pelos profissionais e inclusivamente pelos nossos próprios impostos, não é? Porque quanto mais cuidado tivermos, menos pressão há sobre o sistema de saúde e, por isso, mais disponibilidade para os cuidados de saúde e, por outro lado, menos gastos económicos existem. Certamente. Muito bem, Padre Fernando Sampaio. Muito obrigado por esta reflexão que aqui nos trouxe também neste programa Eclésia. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Aqui, na RTP2, regressamos amanhã. Tenha então uma muito boa tarde.